Galera, a gente precisa falar a respeito de Benjamin Rolleiser, né? O jogador que, para mim, claro, depois do Neymar, me gerou mais expectativa quando o Santos foi buscar no mercado e que eu tinha uma convicção de que ia jogar muita bola aqui. Era mais do que um achismo. Eu tinha convicção de que o Rolleiser ia ser muito mais importante, muito mais efetivo do que ele está sendo. Precisamos falar sobre isso. Deixe o seu gostei se você puder, se inscreva no canal. Amanhã deve ter 2 vídeos por aqui, eu vou ter um pouco mais de tempo, devo gravar 2 pautas que eu pretendo gravar, então ativa o sininho para não perder nada. Mas enfim, gente, eu conheci o Rolleiser quando ele jogava pelo Estudiantes, eu fiquei imediatamente encantado com o futebol dele. Eu me lembro da classificação do Estudiantes contra o Goiás, ele faz um jogo aqui no Brasil que é espetacular, assim, um recital. Se eu não me engano, ele faz 2 gols aquele dia, ele coloca o jogo no bolso. E o que ele joga contra o Corinthians também, né, na semifinal, talvez, a Sul-Americana, que principalmente na Argentina, ele come a bola. Em Itaquera, embora tenha sido pouco efetivo aquele dia, os lapsos do Estudiantes aquele dia foram todos no pé dele. Então me pareceu um jogador diferente, um jogador que na época que eu o conhecia, eu tinha muitos jogos aqui em casa com o meu querido amigo Ale, que dividiu o apartamento comigo por 3 anos, aí, né, meu amigaço. E a gente assistindo ao jogo junto, a gente fala, cara, como esse cara joga bola. Esse cara é aquele típico meia argentino enganche que a gente não fabrica mais no futebol brasileiro e que aqui destruiria. Olha o que o Galo tá fazendo no Corinthians, etc, etc, etc. Né? Só que aí ele foi vendido ao Benfica, jogou tanta bola no Estudiantes, fez o melhor ano em 2023 no Estudiantes e foi vendido ao Benfica. No Benfica ele não deu certo. E não dar certo no Benfica, às vezes acontece inclusive com grandes jogadores. Um exemplo, o Gabriel, né? O Gabigol, velho conhecido da gente, torcedor do Santos, mas que depois de não dar certo no Benfica, ainda fez o que fez no Flamengo, né? Ele joga no Santos o ano de 2018 emprestado pela Inter de Milão, depois a Inter de Milão empresta ele em 19 para o Flamengo, ele vira o principal centroavante do campeonato do futebol brasileiro por muitos anos, dando 2 Libertadores para o Flamengo, né, com direito a gols em finais, etc e tal. Então assim, fez uma história muito grande lá, se tornando um dos maiores ídolos da história de um gigante que é o Flamengo. E não deu certo no Benfica. Então a minha esperança era, de repente o Rolleiser era um desses casos, o cara que vai voltar para o continente sul-americano, tá pertinho da Argentina, é muito mais fácil se adaptar ao Brasil do que se adaptar a Portugal. Aqui no Santos ele não vai ter a concorrência do Ángel Di Maria, que jogava na posição dele lá no Benfica, né? E o Rolleiser, então, ele vem para o Santos, ele começa a ser testado imediatamente pelo Caixinha como um ponta-direita, como ele jogava no Estudiantes na melhor fase da carreira dele e jogou também algumas partidas pelo Benfica. Não deu muito certo e aí logo depois que o Neymar começou a se machucar, a gente entendeu que o Rolleiser performava melhor jogando centralizado. E assim foram as principais partidas que o Rolleiser fez no Santos, foi jogando centralizado de um jeito diferente que ele jogava no Estudiantes. Mas fato é que os números até agora eu achava que eram modestos, mas são muito piores do que modestos. São números, na verdade, muito ruins. Então vamos falar um pouquinho sobre esses números do Rolleiser e vocês vão entender objetivamente o tamanho da minha decepção até aqui, tá? A melhor temporada do Rolleiser na carreira foi 2023 pelo Estudiantes. Ele faz 57 jogos, ele faz 12 gols e distribui 7 assistências. Então aqui, gente, foram 19 participações em 57 jogos, o que dá um total de 0,33 participação por jogo. Ou seja, a cada 3 jogos, em um jogo, ele tinha um gol ou uma assistência. No Santos, ele tem 27 jogos, apenas um gol e 2 assistências. Então ele tem aqui a média de 0,1 participação para jogo jogado, que significa que a cada 10 jogos ele precisa jogar 10 vezes para ter uma participação em gol. Isso é muito pouco. Isso são números muito parecidos, inclusive, com o que ele teve em 2021, que foi o último ano dele pelo River Plate. Ele joga lá 29 jogos, ele faz só um gol e dá uma assistência. Então o futebol dele cresce muito no Estudiantes em 2023, porque 22 pelo Estudiantes, ele faz 26 jogos, um jogo a menos do que ele tem pelo Santos nessa atual temporada, e só faz um gol. Ele desabrocha no segundo ano. Isso dá pra gente uma esperança ainda, por isso que assim, se você...
eu fui um entusiasta da contratação, tá? Eu defendia a contratação, eu faria a contratação, eu teria cometido a loucura de pagar o que o Santos cometeu. Então não estou falando aqui como engenheiro de obra pronta. Mas se eu tivesse uma bola de cristal e pudesse saber antecipadamente que ele em 27 jogos teria apenas 3 participações, eu não teria gasto isso. Claro, sabendo do resultado. Agora, não acho que o Roleiser seja um jogador desprezível. Acho que ele fez, sim, o pior jogo dele em muito tempo, esse jogo contra o Grêmio. Ele errou tudo e a gente vai falar daqui um pouquinho disso. Mas eu acho que é um jogador ainda que deu amostragens, por exemplo, no Estudiantes, que um segundo ano mais adaptado à equipe pode ser melhor do que o primeiro ano. A gente viu, por exemplo, eu quero trazer um outro exemplo aqui importante, que é um outro argentino, o Flaco Lopes, que era muito criticado pelo torcedor palmeirense, terminou, se eu não me engano, a temporada passada como artilheiro da equipe, mas ainda assim era muito criticado como centroavante, um cara que perdia muitos gols, um cara mole, um cara que não conseguia segurar a bola na frente, etc, etc, etc. O Flaco Lopes, no Lanús, ele jogava atrás do José San, né? Ele jogava mais como um enganche, mais como meia. E quando o Abel agora colocou essa dupla, Vitor Roque e Flaco Lopes, o futebol do Flaco Lopes fez isso aqui. Melhorou. Talvez seja também trabalho do Vojvoda encontrar a melhor posição, o melhor jeito possível para o Roleiser jogar. Ou de repente é só uma questão de adaptação. De repente no ano que vem o Roleiser vai jogar melhor. Eu acho que o Roleiser é um jogador muito técnico, ele é uma das referências técnicas dessa equipe, mas ele é um jogador muito afobado, um jogador que você vê que no começo das partidas, todas elas, ele entrega uma intensidade muito alta que faz com que ele fique com a língua de fora muito cedo e tome péssimas decisões a partir do cansaço físico. É um jogador que tem um controle de carga ao longo do jogo muito baixo. E aí você vê que no segundo tempo lá contra o Grêmio, ele estava completamente fora de si, assim, errando absolutamente tudo, perdendo várias bolas, gerando contra-ataques, e quando ele é substituído pelo Robinho Júnior, que é um menino de 17 anos, o menino vai muito melhor do que ele. O Santos melhora a partir da saída do Roleiser. Eu estava já incomodadíssimo com a demora, inclusive, para tirar o Roleiser de campo por parte do Vojvoda no jogo contra o Grêmio. Tamanha foi a minha decepção com o nível de performance que o Roleiser, do Roleiser nessa partida. Mas é isso, eu acho que é um jogador que, ele não tem um salário multimilionário, o Roleiser ganha um salário que é de mercado, um salário que não é dos mais baixos, não é dos mais altos, mas é um salário ok para o que se pode esperar. O grande problema foi a contratação, né, que o Santos ainda pagou e está pagando parceladamente ao Benfica, o que ele custou e o quanto o Santos eventualmente pode recuperar dessa grana se não quiser contar com o jogador por muito tempo, mas eu daria um pouco mais de tempo. E aí o que se pode fazer para que o Roleiser melhore o seu nível de jogo? Eu acho que primeiro o Vojvoda tem que conversar com ele sobre essa dosagem de carga, perceber o que ele tem feito e a equipe técnica tem o GPS para isso, para entender, avaliar quais são os grandes piques, os picos de energia que um jogador tem ao longo da partida, para tentar entender também, tentar dosar um pouco isso. Eu acho que o Roleiser ele precisa ser um pouco mais cerebral, porque qualidade técnica ele tem. É um jogador que toda vez que a bola vai no pé dele, ele quer acelerar o jogo o tempo inteiro, ou quer fazer tabelinha com o lado direito, ou quer fazer um passe muito vertical, ou quer inverter um jogo, ou quer lançar uma bola na área. E às vezes, cara, um cara técnico como ele, que tem uma capacidade que, tecnicamente, o único que tem uma capacidade melhor nesse elenco é o Neymar. Fora isso, não vejo. A não ser que tenha algum menino da base aí, talvez o Robinho, pinte como um craque, enfim, mas dos jogadores que costumeiramente entram, para mim o Roleiser é o melhor de todos eles, tecnicamente falando, exceção feita ao Neymar. Então é um jogador que, como meia, canhoto, camisa 10, precisa também aprender a dosar o jogo, a fazer o time jogar em função dele, a jogar muitas vezes mais de primeira, quando o jogo às vezes estiver muito acelerado, dar uma cadenciada, vir, segurar uma bola, chamar uma catimba, ele é forte no corpo, então ele protege muito bem a bola, ganhar uma faltinha, tudo isso vai conseguir, se ele conseguir e o Vojvoda conseguir passar essa ideia para ele, com a qualidade técnica que ele tem, ele pode vir a ter um segundo ano mais parecido com o ano que ele teve no Estudiantes em 2023, mas até agora a minha decepção é muito grande, porque ele custou 11 milhões de euros, participou de 27 jogos e colaborou com 3 participações.
Não que essas 3 participações sejam um número... Ela é um número objetivo, mas não que isso queira dizer tanta coisa. Porque o Roleza também deixou companheiros. Fala-se muito da quantidade de vezes que o Neymar deixou companheiros na cara do gol e que esses companheiros perderam os gols. As pessoas também se esquecem dos gols que o próprio Neymar perdeu, né? 2 gols de cabeça na pequena área contra o Inter, entre outros, né? 2 gols lá fáceis contra o Atlético Mineiro e tudo mais. Mas o Roleza também deixa jogadores às vezes na cara do gol e que jogadores que não fazem gol. Um exemplo é o próprio jogo contra o Bragantino, que ele deixa no primeiro tempo, num contra-ataque, o Lautaro Dias na cara do goleiro e ele chuta de canhota para fora, passa até perto. Ali, se o Lautaro faz o gol, era uma participação a mais para o Roleza. Mas, de novo, acho que, independentemente dos números em efetividade, né, ele fez 12 gols na temporada de 23 pelo Estudiantes, ele tem um gol só, ele tem uma ótima finalização de média distância. Você viu como ontem o Gabriel Grando lá participou com uma defesa dele de fora da área, ele tem uma boa batida. Um cara que tem uma batida dessa não pode fazer um gol só em 27 jogos, tem que finalizar mais, tem que entrar mais dentro da área, tem que se posicionar melhor, e tudo isso é um trabalho da comissão técnica para tentar gerar uma plataforma tática melhor para que ele possa performar no mais alto nível. Agora, tem questões que vão além, né? É mais do papo, da conversa, da experiência, que o Vojvoda precisa chamar a atenção dele e falar, calma, cara, vai com um pouco mais de calma, sem essa afobação toda, porque daqui a pouco você vai estar morto no segundo tempo e você só vai tomar decisão errada. Seu cérebro precisa estar resfriado para você tomar suas decisões mais corretas. Assim, a gente tem que acreditar que é um jogador que pode retomar o seu nível, porque tecnicamente é muito acima da média, eu acho, pelo menos para o futebol brasileiro, mas de fato não dá para negar que é uma grande decepção até aqui. Será que ele tem recuperação? Será que ele tem futuro? Eu acho que sim. Principalmente a partir de um desenvolvimento tático desse trabalho do Vojvoda, que, convenhamos, grande parte desses 27 jogos dele foram com treinadores como Pedro Caixinha e Kleber Xavier, o que não facilitava nada a vida dele, como também não facilitava a vida do próprio Neymar, que tem participações poucas, mas mais participações do que o próprio Roleza na temporada. No caso do Neymar são 9, enquanto do Roleza são 3. E são 9 em menos jogos. O Neymar tem 21 jogos com 9 participações. Sim, o Neymar teve, dessas 9 participações, 7 são ou contra clubes que não têm divisão no Campeonato Brasileiro, nenhuma, né, divisão, ou contra times que estão brigando no rebaixamento, como o caso do Juventude esse ano no Campeonato Brasileiro, que ele fez 2 gols e é um time que está lá embaixo na tabela. Tudo bem, mas são números menores. No frigir dos ovos, olhando objetivamente, o Roleza também jogou alguns jogos contra essas mesmas equipes e não conseguiu gerar chances, ou pelo menos conseguir mais gols e mais assistências. Então, nesse aspecto, Neymar tem números superiores ao Roleza, mesmo jogando meia bomba, cara. O que só torna a decepção com o Roleza ainda maior. Então, eu sei que a régua que se analisa o Neymar é outra e tem que ser outra mesmo. Por tudo que ele fez na carreira, pelo tamanho do ídolo que ele é, pelo contrato dele, que somando o salário com imagem, dá muito mais do que o Santos pagou pelo Roleza. Mas o fato é que o Santos hoje, as suas 2 principais referências técnicas, Neymar e Roleza, decepcionaram bastante. Neymar muito mais por uma questão física. O Roleza está bem fisicamente, por uma questão técnica. Vamos ver se o Vojvoda consegue recuperar o futebol desse jogador, que é muito importante para a continuidade da temporada e tende a ser muito importante para a temporada de 2026. Esperamos que isso seja feito o mais rápido possível, porque até agora decepciona bastante até aqui o jogador argentino. O que você pensa sobre isso? Comenta aí, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.